Na videoaula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como integrar os módulos XBIS com o LabVIEW. Primeiramente, eu vou demonstrar aqui algo que ficou pendente da videoaula anterior, que seria inserir o LabVIEW no modo de comunicação transparente. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre como se faz a configuração no modo API, como a gente integra junto com o LabVIEW também. Eu vou começar primeiramente aqui agora, que a gente vai fazer a integração no modo transparente com o LabVIEW. Eu vou estar desenvolvendo um programinha bem simples, que esse modo transparente, ele não precisa ser tratado os dados que chegam na serial, nem que os que chegam e nem os que são enviados. Então isso facilita na nossa programação. Esses whiles servem para quê? Um deles eu vou utilizar para fazer as leituras da WART serial, e o outro while eu vou utilizar para fazer o envio dos dados para a WART. A partir disso, os dados que forem enviados ou recebidos da WART serão processados pelo Arduino, que está integrado com o sistema, e o Arduino vai acionar ou desacionar um LED, ou então vai fazer a leitura de um potenciômetro. Isso pode ser aplicado para diversas outras coisas, depende da minha necessidade. Os dados, ao chegarem na interface serial do computador, ele é tratado pelo LabVIEW, que conta com a presença de uma toolkit chamada Visa. E essa toolkit, como a gente vai ver agora, a gente tem que dividir ela em algumas etapas. Primeiro a gente tem a inicialização dela, os parâmetros, que seriam a porta serial, a velocidade da comunicação e entre outras. Nessa primeira parte da programação, a gente tem um while que é responsável por escrever os dados na serial, e consequentemente a gente vai fazer a leitura para identificar as portas analógicas do Arduino e exibe esse sinal em um potenciômetro. Esse segundo while a gente está utilizando somente para ligar e desligar um LED. Então eu somente envio um dado para a serial. Esses dados, para lembrar, eles vão para uma WART, e essa WART está passando por um módulo XBee, que envia os dados para o outro módulo XBee, que está conectado a um Arduino, e via comunicação serial faz o acionamento através de um firmware que foi gravado anteriormente. Vamos ver agora como esses módulos podem ser empregados no modo API. Bom, inicialmente eu vou estar adicionando aqui um rádio através do XCTU. Ao acessar as configurações do rádio, eu tenho que me atentar primeiramente para a ID da rede, para o DH, que nós vimos anteriormente na videoaula 1, o DL, o NI Node Identifier, que seria o nome do módulo, e o mais importante, em Serial Interface, a gente tem que setar o AP, que é o API Enable, para 1. Então ele que vai definir para mim que eu estou trabalhando com o modo API. Um pouco mais abaixo a gente pode visualizar também os IOs, só que como esse módulo ZigBee vai ser o que está conectado no PC, a gente não precisa habilitar os IOs.
Bom, agora eu estou acessando o segundo módulo. No segundo módulo, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Além da configuração da rede, DH, DL, NI, que nós costumamos setar, lá no interface serial, a gente vai deixar configurado como AT, que é o Transparent Mode. Um pouco mais abaixo, onde tem os I/Os, tem que configurar quais I/Os a gente está utilizando desse módulo XB. Ou seja, se eu quiser acionar um LED em determinado I/O, eu tenho que vir aqui no XCTU e configurar que esse I/O vai ser uma entrada. Você não pode se esquecer de configurar o IC Digital I/O Change Detection como 1, pois ele permite que as entradas sejam detectadas. Se você não configurar isso como 1, mais que você utilize um push button ou então qualquer outro sensor que você instalar no Zigbee, ele não vai fazer a leitura. Nessa última etapa do vídeo, veremos como que a gente pode implementar os módulos junto com o LabVIEW no modo API. Ou seja, o modo API, lembrando que ele permite que você utilize uma rede mesh, uma rede estrela, uma rede malha, ou seja, conectar diversos dispositivos na rede, diferente do modo transparente. Eu estou criando aqui agora um programa no LabVIEW. Ele é bem simples, ele vai simplesmente fazer o acionamento de um LED e detectar a presença de um push button. Na primeira parte do programa, onde se realiza a leitura, nós temos um Proper Node, que ele é responsável por detectar se tem bits na serial. Caso tenha, ele vai fazer a leitura do primeiro bit e vai identificar pelo delimitador de início se é uma entrada ou se é uma saída. Um pouco mais para frente, a gente determina o tamanho do pacote. A partir disso, a gente consegue realizar a leitura. Logo abaixo, eu tenho as duas frames que eu criei, ou seja, são dois vetores que contêm todos os dados do XB, desde o endereço MAC até a porta que está sendo utilizada. Essa daqui é a tela gráfica do meu programa, onde eu posso acionar e desacionar um LED, assim como pode ser visualizado no vídeo. Para finalizar, a gente pode fazer uma breve conclusão dos módulos API e modo AT. A grande vantagem do modo AT é que a programação no LabVIEW ela é muito mais simples e ela permite que você utilize mais recursos juntamente com a implementação de um Arduino. Já o modo API, ele não precisa do Arduino, porém ele é um pouco mais complexo quando você programa diretamente pelo LabVIEW.